Amém, amém e amém. Glória a Deus. Salmo 51 é um texto maravilhoso. E para mim é um texto libertador. O tema da mensagem de hoje é desarme o inimigo. Primeira coisa para deixar bem claro para você e para mim, nós temos apenas um inimigo nessa terra, que a palavra diz que não é carne e não é sangue, mas é Satanás, o inimigo das nossas almas, aquele que luta continuamente contra mim, contra você, com as tuas astúcias, ciladas do inferno. Mas esse salmo é uma declaração de cura que Davi teve. É uma declaração de libertação que Davi teve. Essa palavra, ela está dentro da realidade de quando Davi, ele cai em pecado, e ele, com o seu coração e com a sua alma amargurada, ele vai para o lugar certo, para a presença de Deus. E nesse texto, eu quero meditar com ele nessa noite, junto com você. Primeiro eu quero que você idealize na tua mente uma cena de luta, onde há dois adversários. Vocês estão comigo? Amém? Imagina uma luta de jiu-jitsu, de sei lá o quê. Mas onde tem dois oponentes, onde os dois lutadores, eles lutam um contra o outro. E nessa luta existem as armas de defesa e as armas de ataque. Então numa luta é comum que haja a defesa e o ataque. Amém? Mas existe algo, uma estratégia que é poderosa em uma guerra, em uma luta. É quando você tem a habilidade para desarmar o seu inimigo. Bom, se Satanás é o inimigo das nossas armas, das nossas almas, como nós podemos desarmar o nosso inimigo? A palavra diz que constantemente essa luta acontece. Ele está ao nosso derredor. Ele está tentando nos tragar em todo o tempo. Mas isso não é para que você sinta medo. É apenas que você tenha uma noção e um entendimento de como acontece o mundo espiritual. E levando essa figura da luta para o mundo espiritual, se o inimigo, ele ao ser desarmado, ele fica sem potencial de ataque. O que isso tem a ver com o Salmo 51? Primeiro, Davi era um guerreiro em excelência. Davi era um guerreiro que em suas batalhas ele era exemplo para outras nações. Então eu posso entender, dentro dessa palavra do Salmo 51, que a estratégia que Davi usa aqui, mesmo que de forma inconsciente, pode ajudar a mim e a você a vencer as nossas guerras contra o nosso inimigo. E a partir desse princípio, da luta e dos adversários que lutam contra a nossa vida, nós vamos entrar agora no Salmo 51. Aqui nos relata quando, como eu disse, Davi, ele cai no seu pecado e ele se sente acuado por um sentimento que por vezes tem povoado a nossa mente e tem nos impedido de viver o melhor de Deus para a nossa vida. E esse sentimento chama-se culpa. Culpa é uma das armas mais poderosas que Satanás usa
contra as nossas vidas. É uma arma tão poderosa que sua munição é contínua e renovada a cada dia. Ele não perde a oportunidade de trocar sua munição para atingir a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração. Porque ele é estrategista. Então, a culpa, ela tem a sua raiz na acusação. Se você se sente nessa noite culpado ou culpada por alguma coisa que te ocorreu ontem ou há anos atrás ou no dia de hoje, a raiz disso é uma acusação. Se não há acusação, provavelmente a culpa não terá força na nossa alma. Mas há um convite para mim e para você nessa noite. Vamos desarmar o nosso inimigo. Amém? Em nome de Jesus. Que os nossos olhos sejam abertos para entendimento e vão nos libertar nessa noite. E no Salmo 51, esse salmo nos revela verdades que vão nos libertar. Porque a verdade nos libera. E Jesus nos relata a experiência libertadora de uma das pessoas mais apaixonadas por Deus que já pisou nessa terra, Davi. Ele viveu a experiência de desarmar o seu principal inimigo e nos ensina nesse salmo uma estratégia incrível. Davi se viu aprisionado por esse sentimento de culpa. Mas o que ele fez? O que ele fez para se libertar? Porque Satanás deseja provocar a culpa em mim e em você. Por quê? Tá, eu já entendi. Desculpa aí, Flávio. Hoje a gente está sofrendo bullying nessa igreja, bullying gospel. Quando eu vou pregar, o Flávio vem depois, pastor, fica quieta no canto. Você fica andando para lá e para cá, eu não consigo te filmar. Mas dá seus pulos aí, dá um jeito. Mas, enfim, por quê? Por quê? Que sentido tem para o meu inimigo causar culpa em mim? Qual é o propósito em provocar em mim esse sentimento tão nocivo e tão ruim com as suas acusações? Em primeiro lugar, a culpa, ela provoca em nós vergonha, não provoca? Quando nós nos sentimos culpados por alguma coisa, o sentimento de vergonha, ele aparece prontamente. Mas também há um outro sentimento, o sentimento de medo. Quando erramos em qualquer esfera que seja, quando nós falhamos, o medo atinge o nosso coração. Será o que vai acontecer agora? Será como Deus está me vendo depois desse erro tão imperdoável? Mas também a acusação, ela tem o poder de provocar em nós angústias. E sabe qual é a consequência disso? É um real distanciamento de Deus. Porque se nós estamos envergonhados, com medos, angustiados, nós não teremos necessidade de vontade de estar perto de Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, o que eles fizeram? Eles fugiram da presença de Deus. Eles se esconderam da presença de Deus. E aí você começa a entender por que a culpa e a acusação é algo tão nocivo para nós. Porque isso vai te afastar da presença de Deus. Por isso, o nosso inimigo, ele é tão eficaz nessa área, porque ele sabe que debaixo de um jugo de culpa,
nós vamos nos afastar da presença de Deus. Vamos estar longe de Deus. Não sentiremos desejo e vontade de congregar, de estar no meio da família de Cristo, de estar em comunhão com Deus. Por isso essa sede dele, de provocar a culpa em nós. Mas eu quero abordar com você 3 princípios ou 3 golpes que vão desarmar Satanás nessa noite na nossa vida. Nós não vamos sair daqui hoje, seja qual for nossa área de culpa, seremos totalmente liberados dessa noite pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. No Salmo 51, no versículo 3, diz assim, Davi declara assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. E no versículo 5 ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O primeiro golpe que vamos aprender nessa noite a calar a voz do nosso adversário é o entendimento de que nós reconhecemos a nossa humanidade. Não precisamos ser bom em tudo que fazemos. Existe uma cobrança ensoberbada sobre nós, mães, mulheres, homens, sacerdotes da casa, profissionais, membros de uma igreja, membros de uma família. Há uma cobrança de perfeição. Mas aqui Davi nos ensina que nós temos uma humanidade. Não podemos rejeitar essa verdade, que por sermos humanos, nós vamos falhar, nós vamos errar. E quando isso acontecer, e o nosso inimigo vier com acusações para nos aprisionar, não se esqueça disso e golpeie o seu inimigo. Você é humano. Você pode errar. Você não precisa acertar em todo o tempo. Permita-se. Tudo bem. Eu costumo brincar lá em casa. Eu não sou muito hábil nas questões tecnológicas, né, irmão? E o pastor, ele é muito bom nisso. Então, quando eu quero fazer alguma coisa nessa área, eu peço auxílio para ele. E aí, ele vem me explicar como se eu soubesse tudo. Eu falo: amor, ainda bem que você sabe, porque eu não sou perfeito em tudo. Temos que reconhecer áreas que nós temos debilidades. Você não vai deixar de ser importante, de ser especial como você é, porque você é humano, porque você falha. Então, quando acontecer algo na sua vida, em que você se culpar, ou o próprio inimigo te culpar, porque você poderia ter sido um pouco melhor, você vai se lembrar desse golpe. Davi reconheceu, no versículo 3 e no versículo 5, ele reconheceu a sua humanidade. Ele disse que da iniquidade ele foi formado, e em pecado ele concebeu a sua mãe. Aqui ele está dizendo a sua origem, o quanto ele carecia da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Davi reconhece a natureza humana, suas fraquezas e debilidades. Façamos o mesmo. Eu estava falando hoje com a Débora, antes da dança, né, Débora? Ela foi beber água no bebedouro,
Ela estava, pastor, eu tenho medo de cair quando eu estou dançando. Te entreguei. Eu tenho medo de cair quando eu estou dançando. Eu falei, Débora, filha, se você cair, levanta. Quem está no banco sentado, só cantando, não vai cair na hora do louvor, vai. A não ser que não são, aí cai. Mas se ela está aqui dançando e se expondo a isso, é uma possibilidade de acontecer. Se acontecer, filha, levanta e continua. E assim é na vida. Se escorregamos, se caímos, se falhamos, nos levantemos, nos coloquemos de pé. Vamos nos cobrar menos. Porque quanto mais somos exigentes com nós mesmos, mais seremos exigentes com as outras pessoas. E as outras pessoas também são humanos, como nós somos. E vão falhar conosco e no dia a dia. Amém, meus irmãos? Que tremendo, não é? Não aceite mais. Desarme o inimigo. Não permita mais com que isso seja algo que tenha força na mão dele. Eu quero citar também um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, se você se sente fraco, incapaz, sem sabedoria, você está apto e apta para ser usado por Deus, porque são esses que Deus procura, são esses que Deus está atrás, esses que reconhecem a sua humanidade, que não se escondem atrás de uma capa de santidade para esconder a podridão da sua alma. São esses que Deus procura, os que assumem a sua humanidade, que não julgam o seu próximo quando ele cai, quando ele erra. A palavra nos fala sobre o sepulcro caiado, aquele que tem muita aparência do lado de fora, aquele que é muito bonito do lado de fora, que transfere uma imagem de pessoa perfeita, mas que por dentro está cheio de podridão, de pecados ocultos. É por essa humanidade, e reconhecer essa humanidade é libertador para nós. Pode ser libertador para alguns o entendimento de que por sermos humanos nós vamos falhar em algum momento. E olha, Deus me deu uma frase hoje à tarde, eu anotei aqui. E se você pode, anota essa frase. Se você pode, posta ela amanhã no Instagram. O perfeito não está te cobrando perfeição. Quem é o perfeito? Deus. Ele é o perfeito. E se Ele que é perfeito não nos cobra a perfeição, mas entende a nossa humanidade, por que vamos dar voz ao nosso inimigo, trazendo acusação sobre a nossa alma? Ouça, o perfeito não te cobra perfeição. Aleluia por isso, glórias a Deus por isso. Mas um segundo golpe eu quero te ensinar nessa noite. Um segundo golpe que vai desarmar o seu inimigo quando ele tentar trazer acusações ao seu coração. O segundo golpe é: assuma seus erros e não os erros dos outros.
No versículo 1 do Salmo 51 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo as multidões da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Em nenhum momento Davi cita terceiros na sua confissão. Ele é enfático em assumir as suas responsabilidades. O seu pecado foi cometido com uma mulher. Ele comete um homicídio depois. E consciente da sua humanidade, consciente do seu pecado, da sua falha, do seu erro, ele nos ensina que nós precisamos assumir os nossos erros e não os erros dos outros. Desarme o inimigo. Não assuma erros que não foram você que cometeu. Sabe, meus irmãos, por vezes nos sentimos culpados pelos erros dos outros. Por vezes Satanás consegue nos convencer de que nós somos responsáveis pelo pecado do outro. E ele vem com as suas acusações e nos coloca no poço chamado culpa. E começamos a justificar os erros dos outros, trazendo e assumindo uma culpa que não é nossa. Davi confessa o seu pecado a Deus. Ele assume a sua responsabilidade. E quantos de nós, em um relacionamento em que somos traídos, isso eu digo como mulher, como homem, casamento, ou namoro, ou noivado, ou uma amizade, e a pessoa, ela nos trai a nossa confiança, e nós permitimos com que setas do tipo: você deu confiança demais, por isso aconteceu. Você deu muita abertura, por isso aconteceu. Se alguém te roubou em alguma área, você pode pensar: realmente eu confiei demais, por isso aconteceu essa situação. São setas de acusação que o nosso inimigo tenta nos aprisionar. Mas olha, se alguém falhou com você, se alguém errou com você, não assuma a responsabilidade dos erros dos outros. O desvio de caráter dos outros não tem a ver com você. Não aceite mais acusações do tipo que eu disse agora. Não aceite mais. Davi nos ensinou aquilo que compete a nós assumir. Assumamos. Mas aquilo que é dos outros, que cada um assuma os seus erros. Talvez você está enlaçado ou enlaçada num sentimento de culpa que te acompanha desde a sua infância. Talvez por alguma situação abusiva que você sofreu. E na sua mente você pensa: eu permiti, eu dei abertura para que acontecesse.
E essa culpa tem te aprisionado, te corroído a sua alma. Mas essa noite é noite de libertação, para que o Espírito Santo tire você desse lugar. Você não é culpado. Você não é culpada por aquilo que fizeram com você. Libere-se hoje dessa culpa em nome de Jesus. Não carregue mais isso, porque certamente isso vai trazer doenças para o seu corpo físico, para a sua mente. Se o seu marido, se a sua esposa saiu de casa, abandonou o lar, e você está aprisionado em um sentimento de culpa, ele ou ela fez isso porque eu fiz isso. Não aceite mais essa voz do seu acusador tentando levar você para esse lugar de prisão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só Jesus pode tomar a culpa. Ele foi o único que subiu no madeiro em nosso lugar. Ele assumiu as nossas transgressões, as nossas maldades, nossas mazelas. Jesus fez isso. E eu e você não podemos fazer o mesmo. Essa alçada é muito distante de nós. Então, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor está te liberando dessa culpa. O Pai está dizendo a você nessa noite: filho e filha, você não é responsável por aquilo que fizeram com você. Você não tem culpa alguma do desvio de caráter das outras pessoas. Eu libero você nessa noite, filho e filha, de todo esse jugo de escravidão que até hoje te acompanhou. Eu, o seu Pai, o seu Deus, estou te dizendo: você não é responsável pelos erros dos outros. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas ainda existe um terceiro golpe que eu quero te ensinar também nessa noite, que eu aprendi no Salmo 51. Ele está no versículo 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Davi sabia com quem ele estava lidando. Davi conhecia o coração de Deus. Davi sabia, ele tinha segurança. Eu amo aquele versículo que diz: vamos entrar confiadamente na presença de Deus. Quantos de nós temos entrado desconfiadamente na presença de Deus porque alguma culpa tem ofuscado a nossa visão diante de Deus? Mas Davi nos ensina esse terceiro princípio maravilhoso, que é o princípio da confissão e do arrependimento. Davi entendeu que tudo que ele precisava para reatar a sua comunhão com Deus era confessar e se arrepender. A confissão, ela tira de nós a carga da culpa. A confissão, ela tira a munição das mãos do inimigo. A confissão traz cura para a nossa alma. Talvez você ache desnecessário verbalizar em oração a Deus algum pecado oculto, algum pecado que você cometeu há anos atrás. Mas existe algo libertador nesse princípio
da confissão. Quando você confessa, você pega o que está dentro e põe para fora. E quando você põe para fora, a cura acontece. Porque a palavra nos diz, eu quero que você abra o texto de Salmo 32. Salmo 32. Aleluia. Versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele ou aquela a quem o Senhor não atribuiu culpa, e nem quem não há hipocrisia. Hipocrisia, você querer aparentar algo que você não é, algo que você não tem, esconder um pecado como se ele não existisse, é uma hipocrisia. E o salmista continua dizendo: enquanto eu escondi o meu pecado, o meu corpo fazia o quê? Definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Aleluia! Não há pecado imperdoável para Deus. Não importa o que você fez, não importa quanto tempo faz, não importa. Não há pecado imperdoável para Deus. E eu não estou sobre esse altar fazendo apologia a pecado. Eu não estou aqui fazendo apologia a uma vida errônea, a uma vida distante de Deus. Não. Eu estou pregando para os santos, para aqueles que têm indignação ao pecado, para aqueles que não têm comunhão com o pecado, mas não podemos deixar de nos lembrar que ainda estamos em um corpo corruptível, sujeito aos pecados. Mas se acontecer, se em algum momento falharmos, você não vai mais permitir que o seu inimigo, com acusações, te aprisione nas correntes da culpa. Você vai se lembrar dessa palavra, e você vai se arrepender, e você vai confessar, e você vai colocar para fora, para que o seu corpo não se define. Como o salmista disse, pecado traz doença. A pior doença que o pecado traz é o distanciamento de Deus. É a pior consequência do pecado é o distanciamento de Deus. Pior do que a quentura do inferno é o distanciamento de Deus. É saber que para toda uma eternidade nós não vamos acessar a presença de Deus. Isso é o pior castigo. Mas tem jeito. Porque quando nós confessamos, nos arrependemos como Davi fez. Um pecado terrível. Ele vai para a presença de Deus. E ele começa a declarar e reconhecer as suas falhas, e reconhecer a sua humanidade.
E ali Davi desarma. Davi desarma. Davi desarma o seu maior inimigo. Ele calou a boca de Satanás quando ele confessou o seu pecado e se arrependeu. Ele tirou a munição da mão do seu pior oponente. Seja inteligente, meu irmão. Seja inteligente, minha irmã. Tire a munição das mãos do seu inimigo. Se é arrependimento, se é confissão que você e eu precisamos fazer, vamos fechar a porta do quarto, entrar lá para dentro e começar a colocar para fora as podridões. O quanto somos ciumentos, o quanto somos possessivos, o quanto somos egoístas, o quanto desejamos por coisas pecaminosas. O seu quarto, o seu lugar secreto é lugar disso, de você expor as suas mazelas, de colocar o seu lixo diante diante do único que pode fazer nova todas as coisas. E quero ler com você ainda Miqueias capítulo 7, versículo 18. Que texto maravilhoso, que texto libertador. Miqueias capítulo 7, versículo 18, diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e se esqueces as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre. Porque é assim que por vezes eu e você imaginamos Deus. Quando nós falhamos, imaginamos que Deus está ali com o seu chicote na mão, pronto a nos punir pelos nossos erros. Mas aqui o profeta está dizendo: tu não permaneces irado, Senhor. A ira não faz parte do seu coração, Deus. A ira, a raiva, o rancor, o sentimento de vingança, Deus, não é isso que eu encontro no seu coração, não. Ele continua dizendo: mas tem prazer em mostrar o que? Amor. Deus tem prazer em demonstrar amor. Deus não tem prazer em demonstrar castigo, em demonstrar punição. Ele tem prazer em demonstrar amor. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados aonde? Nas profundezas do mar. Aleluia, aleluia. Quando eu e você pegamos o nosso pecado, a nossa falha, a nossa área de luta, e todos nós temos nosso espinho na carne. É para nos lembrarmos da nossa humanidade, o quanto dependemos da graça. E aí, o profeta diz: ah, Deus, existe um lugar para onde os meus pecados vão. E aqui, nesse tempo, ainda não tinha acontecido a cruz. Aqui o profeta diz que os nossos pecados, os pecados do povo, estavam lançados no mar do esquecimento de Deus.
Mas esse mar do esquecimento de Deus transformou na cruz. A cruz, hoje para nós, é o mar do esquecimento de Deus. Porque é na cruz onde Deus prega os nossos pecados, que são confessados e arrependidos. E aqui, quando ele relata, faz esse comparativo do mar como lugar onde Deus lança os nossos pecados. Esse é o resultado do arrependimento, é o perdão. E Deus, ele não é pescador. Deus não é pescador. Ele é pai. Mas Satanás sim. Ele é pescador por profissão. E o seu passatempo preferido é ir nesse mar com a sua varinha e pescar lá os nossos pecados que Deus lançou no esquecimento. E ele faz isso. Pega esse pecado que foi perdoado e ele coloca bem na nossa cara e fala assim: lembra quando em 1990 alguma coisa? Lembra no dia de ontem? Lembra daqui a anos atrás, quando você fez isso? Satanás tem a sua arma. E essa é a sua arma, a acusação. Mas, por sermos inteligentes e um povo que conhece as Escrituras, nós vamos apresentar para ele uma resposta que vai desarmar mais uma vez o nosso inimigo. E está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Ouça com atenção: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e fazer mais que purificar-nos. Uau, que tremendo! Como ainda vamos sermos atingidos por essa arma chamada acusação? Podemos desarmar o nosso inimigo com essas verdades. Pecado confessado é pecado perdoado. Ponto final. Pecado confessado, pecado perdoado. Ponto final. Até quando eu e você vamos permitir com que as mentiras, com que as vozes do nosso acusador atrapalhem a nossa forma de ser, de viver e de experimentar o melhor de Deus nessa vida? Porque a eternidade já começou. Quando você opta por Jesus, a sua eternidade já começou. Então você hoje precisa viver como você vai viver no céu, livre, totalmente limpo de toda acusação. Eu quero concluir essa palavra nessa noite, citando mais uma vez Davi, esse homem extraordinário, que nesse Salmo 51, ele nos ensina todos esses princípios e estratégias que vão desarmar o nosso inimigo quando alguma situação vier contra nós. Embora Davi fosse um homem que agradou a Deus, ele falhou.
mas ele não permitiu que as vozes de acusação o fizessem sucumbir. Eu quero finalizar essa palavra nessa noite com o último texto, que está em Romanos, capítulo 8, no versículo 1. Se você não se lembrar de nada do que eu falei nessa noite, guarde esse versículo no seu coração. Porque apenas com esse versículo, você terá o poder e a autoridade no Espírito Santo para desarmar o seu inimigo. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, o que está escrito aí? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais acusação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é uma sentença definida. Não é algo que pode ser revogado. Não. Na cruz, ali, essa sentença foi estabelecida. Nenhuma condenação. Nenhuma quer dizer nenhuma. Nenhuma quer dizer nenhuma, pequenininha ou grande. Nenhuma condenação para aqueles que estão onde? Onde? Em Cristo Jesus. Esta palavra não é para aqueles que não estão em Cristo Jesus, mas é para aqueles que vivem neste lugar chamado Cristo Jesus. Estar em Jesus é viver de um lugar diferente. Estar em Jesus é ter uma condição diferente. É quando você e eu errarmos, poder tomar essa palavra e dizer: tudo bem, eu errei, reconheço a minha humanidade, sei que eu falhei, tudo bem, eu assumo a minha responsabilidade, eu me arrependo, eu confesso, e o resultado disso é que nenhuma acusação terá poder sobre a sua e sobre a minha vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Desarme nessa noite o seu inimigo. Ele vai tentar. Não ache que ele não vai tentar, porque ele vai continuar tentando incansavelmente, dia após dia, porque essa é a sua principal arma. Você aprendeu nessa noite que, como filhos de Deus e por estar em Cristo Jesus, você pode reconhecer a sua humanidade. Você pode assumir os seus erros. Você pode confessar e se arrepender e não andar debaixo de nenhum jugo de culpa. Você está aprendendo a neutralizar essas setas e a viver uma vida plena e abundante, porque foi para isso que Jesus se revelou, para destruir as obras do inferno. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã.
Se você pode se colocar de pé, eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Essa semana será uma semana de grande limpeza no nosso interior. Quero sobre esse altar profetizar isso sobre a sua vida e sobre a minha vida. Talvez alguns sentimentos de culpa tenham nos acompanhado há tantos anos, que já nos acostumamos a reconhecer que realmente a falha foi nossa. Mas o Espírito Santo foi muito claro em dizer que há pessoas aqui que infelizmente têm vivido debaixo desse jugo de culpa, porque Satanás a convenceu ou convenceu de que a responsabilidade do pecado do outro veio por causa de você. Eu quero declarar em nome de Jesus que se até o dia de hoje essa mentira tem poder sobre nós, a partir de hoje os nossos olhos foram abertos. Os nossos olhos foram abertos. Os meus olhos e os seus olhos foram abertos, para que possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, eu convido você com seus olhos fechados a orar, a dar uma resposta a Deus daquilo que Ele te falou pela palavra. Responda a Deus agora. Não deixe Deus falando sozinho. Responda a palavra que Ele te entregou nessa noite. Peça ajuda se preciso. Confesse se preciso. Se arrependa se preciso. Mas responda essa palavra. Já passei